Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Senhora Ministra, eu vou pedir-lhe, se possível, que seja um pouco mais clara numa questão que já foi aqui abordada por mais do que um grupo parlamentar, em bom rigor penso que por todos, que é a questão da libertação de presos a pretexto do regime especial ou a pretexto do regime especial criado para a Covid-19. Porque, Sra. Ministra, e sendo muito sincero e muito direto, eu acho que a Sra. Ministra nos foi dizendo umas coisas, andou um bocadinho à roda do assunto, mas não nos deu respostas muito concretas. Se calhar as perguntas também não foram tão concretas e tão diretas como poderiam ser. O que é que estamos a falar? Estamos a falar da proposta de lei 30/14, que se referia às medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia e a uma alteração ao artigo 10º da Lei 9 de 2020. Transformando isto em português mais corrente, e, portanto, com menos referências estritamente jurídicas, o que é que está em causa? Nós aprovámos uma lei, o Parlamento aprovou uma lei que previa uma série de medidas excepcionais que permitiam a um conjunto de presos saírem das cadeias em função da Covid, com o argumento da Covid e com o argumento humanitário, por assim dizer. Essa lei teve, de resto, algumas alterações, algumas delas propostas por nós, e mereceu, com toda a legitimidade, o voto contra do CDS, mas não foi só o voto contra do CDS, nem o voto contra à direita. Eu diria o voto contra foi, pelo menos até ao centro do hemiciclo, na própria definição do Partido Social Democrata, por assim dizer. Quer dizer, portanto, houve uma maioria significativa do hemiciclo que foi contra essa lei logo à partida. Na lei original, o artigo 10º remetia para o próprio estado de emergência. E depois há uma alteração a essa lei, naquela lei que mexe nos prazos judiciais e noutras matérias e que globalmente merece a nossa concordância, porque de facto a ideia era retomar o funcionamento dos tribunais, mas que depois mexe nesta vigência, uma proposta na altura conjunta de Partido Socialista e PSD na especialidade e que no fundo acaba por manter a sua vigência com, segundo o que vimos numa notícia de jornal, surpresa até dos vários grupos parlamentares em relação a esta matéria. E portanto é isto que está em causa. É evidente que o que não se pode aceitar aqui, na minha opinião, é que haja, por uma questão excepcional, por uma questão pandémica, uma alteração de fundo à lei, ao regime das penas e ao cumprimento de penas. E desse ponto de vista, ainda que normalmente, sabemos isso, a esquerda e a direita tenham sensibilidades diferentes em relação a esta matéria, a direita é normalmente, e eu sou daquilo, penso eu, e que o reconhecerão, daquilo a que o Sr. Deputado José Manuel Pureza chama a direita tradicional, e portanto temos uma sensibilidade diferente da esquerda em relação a estas mesmas questões, mas a questão do cumprimento da lei não é sequer uma questão de esquerda ou de direita, quer dizer, a lei deve ser cumprida e o regime de penas deve ser cumprido, e aquilo que é excepcional deve ser tratado como excepcional e deve-se adequar àquele período. E é isto que tem que ser clarificado aqui e no Parlamento, Sra. Ministra. E aqui a questão é muito óbvia, admitindo que este prolongamento da vigência não fosse sequer intencional, a pergunta que eu lhe deixo é, acha a Sra. Ministra, porque não foi clara de resto, na minha opinião, na resposta à Sra. Deputada Isabel Onete, do Partido Socialista, quando ela lhe perguntou das razões da manutenção em vigor da lei, porque de facto aquilo que a Sra. Ministra nos diz é a vacinação está avançada. Não existem neste momento surtos relevantes nas cadeias. A situação está sob controle. Não estamos sequer em estado de emergência. Quer dizer, e portanto, o que é que mantém este regime excepcional em vigor, que permite, obviamente, aos tribunais, independentemente da leitura que legitimamente poderão fazer e que pode não ser sequer sempre coincidente, o que é que permite aos tribunais que não sejam cumpridas as penas ou que, a 2 anos do fim da pena, os presos continuem a ser libertados com base num regime que foi feito para uma situação que era excepcional, que era grave, que era preocupante, mas que não é o momento atual. E aí, como aqui foi dito também, a questão é esta. Este regime só cessará se houver revogação.
Nós entendemos que essa revogação deve ocorrer. De resto, apresentamos um projeto, deu entrada ontem, um projeto nesse sentido. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, faz sentido ou não manter este regime especial ou excepcional? Deve este regime ser revogado ou não? Concorda a Sra. Ministra ou não? Em tese e em princípio, que as penas devem ser cumpridas, que aquilo que é excepcional e que aconteceu em função dos picos da pandemia se deve limitar aos picos da pandemia, mesmo na sua opinião, nós fomos contra e legitimamente, e já não faz sentido hoje. O tipo de raciocínio que aqui foi feito pelo Sr. Deputado, por exemplo, José Manuel Pureza, de que quem defende isto que eu acabei de dizer é automaticamente radical ou de extrema-direita, é absolutamente errado, e é isso exatamente que, com o nervosismo permanente do Sr. Deputado José Magalhães, que já nem consegue ouvir sequer, ouvir em silêncio, Sr. Deputado, o senhor já não está no Partido Comunista há muitos anos, acalme-se. Acalme-se, controle-se, acalme-se, controle-se, não insulte as pessoas. Senhores deputados, eu pedi que não entrassem em diálogo. Eu não estou a entrar em diálogo, eu tenho o Sr. Deputado José Magalhães a procurar. O Sr. Presidente José Magalhães a procurar ser ofensivo, não consegue, pessoal, quer dizer, não é ofensivo quem quer, só quem pode, e o Sr. Deputado José Magalhães está a milhas do poder, mas a tentar ser ofensivo quando eu quero respostas concretas da Sra. Ministra. E este é o ponto, Sra. Ministra, porque, enfim, nós temos que ter uma leitura desta matéria e não podemos também partir do princípio que quem acha que o regime de penas não é para cumprir, que o regime de penas tem que estar sempre a libertar presos em todas as circunstâncias, que quem não concorda com isto automaticamente é aquilo que o Sr. Deputado José Manuel Pureza, com civilidade parlamentar, enunciou, e o Sr. Deputado José Magalhães, na sua versão insultuosa, procura-se sustentar. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Ministra da Justiça para responder. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, quanto à questão da vigência da lei, o que lhe posso dizer é o seguinte. Como se recorda, na versão inicial do artigo... Sr. Deputado, posso falar? Na versão inicial do artigo 10º, o que estava previsto era que o Governo, por decreto-lei, pudesse fazer cessar a situação. Entretanto, houve uma alteração e passou, digamos que, para o Parlamento a possibilidade ou a faculdade de fazer cessar a situação. Se for o entendimento deste Parlamento que a situação deve cessar, o Parlamento tem nas mãos os meios para o fazer e, portanto, falo-á. Agora, na perspectiva de análise de que eu parto, nós não havia uma ligação entre aquela libertação e o estado de emergência. O que havia, de facto, era um quadro de perigo real de que o recrudescimento da doença e o aumento do número de infecções nos pudesse gerar um problema crítico a nível do sistema prisional. Nós não temos, graças a Deus, mortes no sistema prisional. Os franceses tiveram uma lei próxima desta e que tiveram depois de pedir, digamos, a repristinação, porque começaram a ter problemas no sistema. Nós, atualmente, temos no sistema, se quiser, 5 casos. Temos 5 casos ativos. Mas o Sr. Deputado sabe tão bem como eu que nós neste momento estamos numa fase de refluxo do ponto de vista dos contágios e, portanto, nós estamos numa fase em que efetivamente continua a haver perigo de a situação se complicar. Mas mais do que isso, para além disso, aquilo que nós temos em termos de vacinação hoje nos EPs, no quadro das prisões, é 70% de funcionários e 33% de reclusos. E, portanto, eu diria que uma margem segura relativamente aos reclusos, porque é isso que está em causa, essencialmente, uma margem segura relativamente aos reclusos não é 30% seguramente. Se estivermos a falar em 50%, 60%, eu admito, e estou convencida que rapidamente chegaremos lá. Agora, não penso que a circunstância de sair uma notícia no jornal relativamente a factos que todos conheciam, aliás, eu devo também recordar aqui que os números do jornal não são os números dos perdões, Srs. Deputados. Aqueles números contêm várias realidades e, portanto, não têm a ver com os perdões exclusivamente. Mas isso para dizer o quê? Parlamento, entende que é preciso fazer cessar. Parlamento, por favor, faça cessar. O entendimento do Governo é que o momento não chegou ainda. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Deputado tem 1 segundo e, portanto, eu pedi-lhe que fosse muito sintético, mas, de facto, tenho que lhe dar a palavra. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei mais sintético do que a tolerância dos tempos que eu vejo nos outros grupos, como verá. Sra. Ministra, só para sublinhar o seguinte, enfim, eu acho que a Sra. Ministra acabou por me dar alguma opinião do Governo, ainda que eu acho que essa remissão simples para o Parlamento não seja muito lógica, nem muito normal nesta matéria, quer dizer, porque a iniciativa foi do Governo, a lei é do Governo, o Governo conhece as condições, o Governo sabe as condições de vacinação e, portanto, deveria ser o Governo a tomar a iniciativa de dizer a lei cessa agora, cessa daqui a um mês, cessa quando a vacinação chegar a X ou a Y, sendo que nós somos contra a lei desde o princípio e, portanto, estou completamente à vontade desse ponto de vista, mas eu acho que não basta remeter para o Parlamento. De resto, registro, e é a última questão que eu lhe deixo, Sra. Ministra, se quiser pronunciar, que o Governo tem remetido muito para o Parlamento várias questões. Por exemplo, nós discutiremos na sexta-feira, e de facto não quero antecipar esse debate, o pacote global de justiça e de combate à corrupção. Tem sido muito centrado na questão do enriquecimento ilícito. E também aí o Governo não tem proposta. E eu pergunto, Sra. Ministra, se não acha que o Governo devia ter proposta ou se aceitará também aí, seja o que for que o Parlamento venha a decidir, sem que o Governo, que deveria, na minha opinião, e faz sentido que assim seja, liderar esse processo, se tenha pronunciado. Ou seja, porque é que não apresentou proposta e o que é que entende em relação às propostas que estão em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Sr. Deputado, muito obrigada. Como penso que se depreende das minhas respostas, o Governo não apresentou nenhuma proposta relativamente à questão dos perdões, porque entende que não é o momento. E, portanto, obviamente, mas a questão os termos em que eu coloco a questão é o Governo entende que não é o momento, se o Parlamento entender que é o momento, toma a iniciativa. Mas não com o apoio do Governo, na medida em que nós entendemos que neste momento não há ainda condições de segurança para podermos, com os níveis de tranquilidade que quereríamos, poder levantar a medida. Quanto à outra questão, quanto às questões que vão ser discutidas na sexta-feira, eu vou discuti-las na sexta-feira, sim. O Governo tomou a liderança assumiu a liderança deste processo, apresentou as propostas legislativas em todas as áreas em que entendeu que era necessário apresentar propostas legislativas. Há, obviamente, áreas em que o Governo está convencido de que a legislação que existe já consegue cobrir as respostas que nós precisamos. E, portanto, relativamente a essas áreas, o Governo, obviamente, não apresentou propostas. Muito obrigada.